O fundo do mar abriga alguns dos maiores mistérios do mundo. Imagine se nós pudéssemos esvaziar os oceanos, drenando toda a sua água para revelar este mundo oculto. Hoje, através da utilização das mais modernas tecnologias de exploração submarina, nós podemos drenar os oceanos. Pela primeira vez, podemos vislumbrar respostas para perguntas antigas. Pearl Harbor. Quem atirou primeiro? O que afundou o Titanic? O que realmente aconteceu à patrulha perdida no Triângulo das Bermudas? E quem afundou o supernavio alemão Bismarck? Descubra um mundo de mistérios submersos como nunca visto antes. Drenando os oceanos. Mistérios do fundo do mar. Versão brasileira Dubbing Company Campinas. Novas pesquisas científicas submarinas penetram nos oceanos profundos. Computadores poderosos transformam dados em imagens 3D. Atualmente, podemos examinar naufrágios em detalhes de qualquer ângulo. Drenando os oceanos revela um mundo escondido sob quilômetros de água e pode ajudar a resolver alguns dos mistérios submarinos. O Oceano Pacífico, palco de um devastador ataque surpresa a uma ilha havaiana e sua importante base naval americana, Pearl Harbor. Pearl Harbor foi o marco zero. O ataque japonês acabou mudando tudo. Imagine se nós pudéssemos abrir um ralo para permitir a drenagem das águas de Pearl Harbor. Pela primeira vez, podemos construir com precisão uma imagem do poderoso encouraçado USS Arizona, o mais infame naufrágio daquele dia. A maioria dos navios naufragados no ataque foi trazida à superfície novamente. Por que o Arizona não? Manhã de domingo, 7 de dezembro de 1941. Navios da Frota Pacífica dos Estados Unidos estão no ancoradouro. A América não está em guerra. Inesperadamente, bombardeiros japoneses atacam. Não há nenhum aviso. Naquela manhã de domingo, eu escutei uma enorme explosão. Ela era muito forte. Eu liguei o rádio para saber o que havia causado tamanha explosão. Eles disseram que os japoneses haviam atacado Pearl Harbor. Em menos de 2 horas, bombardeios japoneses levam 2.400 vidas. E destroem ou danificam mais de 300 aviões e 20 navios. O encouraçado Arizona explode com um barulho ensurdecedor. Dizem que se você escutasse essa explosão, nunca mais esqueceria. Quase metade das baixas daquele dia foram no Arizona. Até a água pegava fogo. A área toda estava preta com aquela fumaça. Ao total, foram 1.177 mortos. Eram todos jovens. Eles foram dormir e nunca mais acordaram. A maior parte da frota foi recuperada e consertada para lutar na guerra. O Arizona permanece onde ele afundou. Um memorial para os visitantes que caminham sobre ele. Ele repousa em água rasa. Um túmulo da guerra.
modo como o navio está se acomodando na lama. Tem bolhas subindo, o navio está rangendo e murmurando. Às vezes é um pouco assustador. Após o ataque, a Marinha Americana tentou recuperar todos os outros navios. Mas o Arizona, não. Se nós conseguíssemos drenar o mar de Pearl Harbor, será que descobriríamos por que eles não tentaram trazer esse poderoso encouraçado de volta à superfície? Agora, usando dados de uma pesquisa recente, nós drenamos Pearl Harbor. Pela primeira vez, nós vemos a embarcação submersa como ela é hoje, mas desta vez ela está seca. A visualização em alta resolução nos leva à proa desmoronada. E nos conduz à resposta. Uma bomba que penetra a blindagem acertou o depósito dianteiro de munição do Arizona e explodiu mais de 450 mil quilos de pólvora. O estrago é extraordinário. A força partiu o casco em dois. Próximo ao castelo de proa, onde a explosão literalmente detonou a proa, há uma fenda, mais ou menos da grossura do meu pulso, que começa na borda da embarcação e segue ininterrupta até a quilha. A fenda percorre todo o navio e desce pela lateral do casco. Esse é um enorme dano estrutural à embarcação, o que fez com que eles desistissem da ideia de trazer esse navio à tona. Agora que a água de Pearl Harbor foi drenada, está claro. O USS Arizona permanece submerso, porque o dano ao seu casco foi demasiado para que ele fosse reparado ou trazido à superfície. À medida em que o oceano se precipita em sair do ancoradouro, um outro mistério ainda maior está prestes a ser revelado. Um que reescreve a história. Foram realmente os japoneses que atiraram primeiro em 7 de dezembro de 1941? Mais de uma hora antes do ataque surpresa japonês, um contra-torpedeiro americano alega que atirou em um submarino japonês e o afundou. Se for verdade, os Estados Unidos e não o Japão deram o primeiro tiro de uma guerra no Pacífico. O submarino desaparece. Nenhum alarme geral é soado. As autoridades acreditam que a tripulação do USS Ward deve estar errada. Os tripulantes não conseguem provar que acertaram algo. Naquela época, logo antes do conflito iminente, provavelmente havia uma série de avistamentos falsos. O relatório feito pelo Ward foi interpretado como mais um avistamento potencial que eles não tinham como investigar. Será que o USS Ward afundou um submarino inimigo mais de uma hora antes do ataque surpresa? A única maneira de saber ao certo é encontrando este submarino. Na década de 90, o piloto de submersíveis, Terry Kirby, iniciou sua busca pelo submarino inimigo. Ali está ele. Para seu time no Laboratório Havaiano de Pesquisa Submarina, a missão se tornou uma maratona. Por sorte, sua embarcação de alta tecnologia consegue mergulhar fundo. A Paice 5 é capaz de mergulhar até 2.000 metros. E um mergulho comum costuma durar cerca de 8 horas. Geralmente você começa às 8 da manhã e ele está de volta ao convés às 5 da tarde. A caçada pelo submarino japonês, supostamente naufragado mais de uma hora antes do ataque aéreo, se mostrou mais difícil do que o esperado. O que nós encontramos foram objetos que poderiam ter sido o submarino.
Na verdade, nós acabamos com algo em torno de 37 diferentes alvos possíveis que poderiam ser o submarino anão do Ward. Terry não tinha nenhum dado de 1941 com a posição precisa. Mas os registros de guerra confirmam que mini-submarinos para 2 tripulantes tentavam se infiltrar secretamente em Pearl Harbor. Submarino Ward. A ideia era enviá-los como se fossem pequenas vespas voando de suas colmeias. Carregando 2 torpedos, eles podiam entrar e sair da zona de batalha principal, atirar seus torpedos, retornar, recarregar baterias, se rearmar e voltar para a luta. Meses de busca se transformaram em anos. Será que o USS Ward realmente atingiu um submarino japonês? Finalmente, as evidências começam a aparecer. Eu vejo você aproximadamente 30 metros ao norte do alvo. Esse foi um dia emocionante após 10 anos. Finalmente encontrá-lo em perfeitas condições. E isso te conecta a essa história. Quando o encontramos, foi só entusiasmo. E em seguida vimos que havia 2 pessoas dentro dele. Então tudo ficou um pouco mais sentimental, só imaginando o que teria acontecido e como teriam sido os últimos momentos deles. Mas seria este o submarino que eles buscavam? Os sedimentos no fundo do mar são facilmente remexidos. Apenas vislumbres do submarino são vistos. Se nós conseguíssemos drenar o mar nos arredores de Pearl Harbor, será que seríamos capazes de ver o submarino em detalhes e trazer à tona evidências que confirmem as alegações do USS Ward? Agora, combinando os mais recentes dados de filmagem visual com os dados de sonar, nós vamos abrir o ralo do Oceano Pacífico. Nós podemos ver o achado de Terry Kirby de todos os ângulos. E examiná-lo de forma incrivelmente detalhada. Após décadas submergido, o submarino anão japonês está surpreendentemente intacto. E em seu lado direito, há um buraco de 10 centímetros. Exatamente onde o contratorpedeiro americano Ward relatou tê-lo acertado. Esta extraordinária descoberta encerra o debate. Nós pudemos confirmar aos sobreviventes do Ward que eles de fato afundaram aquele submarino, o que foi muito, muito importante. Provavelmente aquele submarino teria chegado até o ancoradouro se eles não o tivessem naufragado. Este foi o primeiro tiro disparado pelos Estados Unidos na Guerra do Pacífico. E ele afundou o submarino anão em mais de 300 metros de água. A Marinha Americana enfrentou um submarino hostil nos arredores de Pearl Harbor, mais de 1 hora antes da primeira bomba cair. Ainda assim, nenhum alarme soou na ilha. Após a guerra, o Congresso americano entendeu que o ataque ao submarino deveria ter sido reconhecido como razão imediata para um alerta geral. É difícil dizer até que ponto as Forças Armadas americanas seriam capazes de responder. Mas as pessoas esperariam que elas seriam. O ataque chocante do Japão a Pearl Harbor mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. Do outro lado do Atlântico, encontram-se os restos de um navio que mudaria para sempre o curso das viagens de passageiros por mar, o Titanic. Em uma época em que os transatlânticos competiam para ver quem seria o maior, mais rápido e melhor, o RMS Titanic é uma maravilha da tecnologia. Quando ele zarpa em 1912, ele é o maior objeto móvel feito pela humanidade. Um navio inafundável.
Mas depois de cerca de 4.000 quilômetros em sua viagem inaugural, o desastre. (1.500 passageiros e tripulantes arrastados para a profundidade gélida. E mais de um século depois, ainda não sabemos exatamente o que aconteceu naquela noite. Como ele afundou e se quebrou. Centenas de passageiros e tripulantes testemunharam a tragédia e sobreviveram para contar a história. Ainda assim, inúmeras perguntas seguem sem resposta. Nós temos diversas informações históricas, mas frequentemente essas versões estão enviesadas. Mesmo as testemunhas oculares do naufrágio do Titanic mostraram percepções diferentes de como esse naufrágio ocorreu. Portanto, a melhor maneira de desvendar algumas dessas questões é através da ciência. Após anos de trabalho e diversas expedições, nós conseguimos evidenciar uma paisagem extraordinária. Abra o ralo do Atlântico. Quase 4 quilômetros abaixo, enormes paredes de metal erguem-se em direção ao céu. A luz solar brilha sobre seus convés mais uma vez e inúmeras pistas do desastre vêm à tona. Este é o naufrágio do Titanic. Nós drenamos o Atlântico e pela primeira vez podemos ver o Titanic na íntegra, com uma riqueza de detalhes sem precedentes. Investigadores mapeiam os limites do sítio. E arqueólogos obtêm uma visão geral de um naufrágio que está escondido há mais de 100 anos. É como se a névoa tivesse se dissipado e agora começamos a enxergar através da escuridão sem fim. A ideia de drenar o Titanic apresenta o sítio sob uma ótica totalmente diferente. Não é impenetrável, está bem na nossa frente para que possamos explorá-lo. O naufrágio do Titanic se espalha por uma área de mais de 1,5 quilômetros quadrados de leito oceânico exposto. Algo parecido com a área de quase 300 campos de futebol. O sítio do Titanic pode ser descrito basicamente como duas grandes áreas. A seção da proa e a seção da popa, que estão a mais ou menos 800 metros de distância, e há uma série de campos de detritos. Ao todo, são 5 campos de detritos, cada um repleto de fragmentos do navio e de objetos que caíram enquanto o navio afundava. O visual incrível proporcionado por este novo modelo traz o RMS Titanic de volta à vida. Com a água removida, sua história é colocada bem à vista. As pessoas acham que a ciência está acima da emoção. Mas quando se olha para o convés de um navio, onde se sabe que muitas pessoas trocaram seus últimos adeuses, esses são pontos importantes nesse navio. Os corrimões, onde naquela noite gélida pais abraçaram seus filhos, levaram-nos para os botes salva-vidas. E se debruçaram para conseguir um último vislumbre de seus entes queridos. E através da escotilha, os passageiros presos debaixo do convés viram o céu estrelado uma última vez enquanto o navio escapava para baixo das ondas. E o mastro do Ninho do Corvo, onde a voz do vigia Frederick Fleet quebrou o silêncio da noite ao avistar o iceberg que se aproximava. As icônicas âncoras de 8,5 toneladas do Titanic, ainda em seus lugares, brilham na luz ofuscante do sol pela primeira vez em mais de um século. Com o oceano agora seco,
a enorme seção da proa ascende imponente do leito marinho. Apesar da violência do naufrágio e de todo esse tempo no fundo do mar, o que há dentro da proa em particular é ainda uma representação fantasmagórica do navio que fora um dia. Dentro da proa encontram-se vários dos mais luxuosos aspectos do navio. A escadaria principal, percorrendo uma altura de 5 convéses. A piscina aquecida reservada somente para passageiros da primeira classe. E uma academia de ponta, posicionada bem no convés do navio. O modelo revela o quanto essa área do navio permaneceu realmente intacta. Repousando no chão exposto do oceano, numa posição praticamente vertical, o casco fantasmagórico do Titanic parece estar navegando através do leito marinho. Sua proa partindo a lama como se fosse água. Com 12 metros de proa acima do assoalho marinho, um total de 20 metros devem estar enterrados, o equivalente a um prédio de 6 andares. Usando a profundidade com que ele se entalhou no leito marinho, os pesquisadores estão refinando o cálculo da velocidade de impacto. A sua descida foi muito suave, já que a sua proa aerodinâmica estava apontada na direção da viagem. Então não houve giros, não foi particularmente violento até o último instante. Uma vez separada do resto do navio, a proa afundou primeiro a aproximadamente 55 km por hora, num ângulo de 15 a 30 graus. O seu impacto no leito marinho foi como um gigantesco caminhão de 31 mil toneladas batendo num monte de neve. Quando a proa finalmente alcançou o fundo, ela se enterrou quase até as âncoras no sedimento. Com a escuridão das profundezas removida, tudo se torna claro. Aqui, o impacto está congelado no tempo. A investigação ainda está analisando os dados, na esperança de saber mais sobre como a proa chegou ao fundo. E o fato da proa estar intacta significa que eles também podem examinar o maior mistério envolvendo o Titanic, o impacto com o iceberg. O relatório oficial do acidente de 1912 sugere que o iceberg provocou um gigantesco corte de 100 metros no lado direito do navio, abrindo um rasgo em mais de 1/3 do casco. Entretanto, relatos de testemunhas oculares provam que o Titanic levou cerca de 2 horas e meia para afundar. Os investigadores estão perplexos. Um buraco de 100 metros teria afundado o Titanic em questão de minutos. O explorador oceânico P.H. Nargiley realizou 30 viagens de 3.600 metros de profundidade até o Titanic. Mas ele nunca viu nenhum rasgo de 100 metros. Nós estamos tentando encontrar onde o Titanic bateu no iceberg. Por que aconteceu daquela forma? Por que vimos algumas fendas? Por que há uma fenda aqui e não ali? Nargiley e seu time recorrem aos mosaicos fotográficos de ultra resolução do naufrágio para ver que tipo de evidências eles podem encontrar. Essa vista de perfil da proa é composta de mais de 3.000 imagens individuais. Os mosaicos de perfil mostram o Titanic de uma maneira que ninguém jamais viu antes. Ninguém havia feito a vista de perfil da proa do Titanic nos 25 anos em que as pessoas visitam o Titanic. Novamente, mesmo com essas imagens precisas, eles não encontram sinais de nada que se aproxime a um rasgo de 100 metros no casco. Entretanto, quando eles recorrem às imagens de vídeo, os investigadores observam áreas bem menores de dano causado pelo impacto. Na verdade, o dano do iceberg parece estar confinado a uma extensão de cerca de 10 metros da proa. Não foi um rasgo e não foram dezenas de pequenos rasgos. O tamanho de todos esses buracos no casco, se somados, chegam apenas a 1 metro quadrado.
Uma brecha deste tamanho permitiria a entrada de 1.400 litros de água a cada segundo. E quando eles analisam quanto tempo isso levaria para afundar o Titanic, verificou-se que seriam 2 horas e meia. Exatamente o tempo que o navio realmente levou para afundar. Um duradouro mistério está resolvido. Investigações mais aprofundadas confirmam que o corte gigantesco é ficção. O iceberg causou apenas pequenos furos abaixo da superfície da água, mas ao todo, eles foram suficientes para desencadear um desastre. Se drenarmos ainda mais o Oceano Atlântico, até 4.500 metros, descobriremos o encouraçado alemão Bismarck. Mais um navio inafundável. O Bismarck foi projetado para suportar muitos ataques e afundá-lo era quase impossível. Drenar o mar ao redor do Bismarck lança uma luz na questão. O que afundou o maior encouraçado alemão? Em seu lançamento, o Bismarck é o maior navio de guerra alemão de todos os tempos. Ele era tripulado por mais de 2.000 homens. 8 enormes armas com um calibre de 38 centímetros atiram a munição que pesa 907 quilogramas a uma distância de 38 quilômetros. Sua primeira missão? Destruir comboios britânicos no Atlântico. 24 de maio de 1941. Atenção à esquerda! O HMS Hood, orgulho da Marinha Real Britânica, inicia um ataque ao Bismarck. O Comando de Aproximações Ocidentais, o Centro Naval Secreto Britânico, trama a batalha. Essa batalha ocorreu aqui no Estreito da Dinamarca, enquanto os navios alemães saíam desta passagem entre a Groenlândia e a Islândia. O Bismarck atira precisamente. O Hood é atingido em um dos seus calcanhares de Aquiles. Um depósito de munição explode. Na verdade, o navio explode de ponta a ponta. Da tripulação do Hood, de 1.418 homens, apenas 3 sobrevivem. A notícia da perda do icônico navio de guerra da Marinha Real chega ao primeiro-ministro britânico Churchill. Sua ordem é enviada: afundar o Bismarck. A Marinha Real não ia deixar o Bismarck sair ileso. Mais de 50 navios de guerra britânicos o perseguem. O Bismarck agora repousa a quase 4.800 metros de profundidade. Ele foi atingido diversas vezes. Se hoje você olhar para o que restou do Bismarck, verá que o número de buracos é realmente notável. Se pudéssemos drenar o oceano, veríamos o que afinal afundou o navio que deveria ser inafundável? Trilhões de litros de água salgada desaparecem. Pela primeira vez, o Bismarck, que repousa a 4,8 quilômetros de profundidade, é exposto. Vê-lo sob essa ótica única revela uma pergunta surpreendente. Foram os britânicos que o mandaram para o leito do oceano? Ou foram os alemães que afundaram seu próprio navio? – 26 de maio de 1941. Os britânicos vêm procurando desesperadamente pelo Bismarck. Finalmente, aviões do porta-aviões HMS Ark Royal avistam-no em suas miras. Eles disparam seus torpedos. Um atinge um golpe de sorte. Ele acertou a popa, o ponto fraco até do mais poderoso navio de guerra.
Agora, o naufrágio do Bismarck está bem à nossa vista. Podemos examinar em detalhes forenses o golpe debilitante do torpedo. Um dos dois lemes do Bismarck é curvado, danificando o equipamento de direção. O outro leme é completamente destruído. Incapazes de manobrar, não há escapatória enquanto a frota britânica se aproxima para o abate. O capitão soube em 5 minutos que se ele não tivesse lemes, ele estaria em apuros. Ele era um alvo fácil de ser atingido. Então, os britânicos abriam fogo e o acertavam constantemente. Em plena luz do dia, pela primeira vez em mais de 70 anos, os danos ao Bismarck são vistos. O bombardeio britânico implacável destrói suas armas e sua tripulação. Mais torpedos acertam o alvo, abrindo algumas seções do casco. Partes do navio começam a se encher de água. Os que provocaram mais danos foram os maiores vindo dos navios na superfície. Eles causaram buracos relativamente grandes e também uma inundação significativa. Depois do ataque constante durante toda a noite, o inafundável Bismarck afunda. Mas seu naufrágio inicia uma controvérsia. A pergunta clássica em relação ao naufrágio do Bismarck é: quem o afundou? Os britânicos ou sua própria tripulação? Se o Bismarck fosse naufragado somente pelas bombas britânicas, a água inundaria somente as áreas atingidas por essas bombas. Enquanto o Bismarck descia, áreas não danificadas cheias de ar iriam desabar sob a pressão. Seu casco, em breve, seria esmagado. Mas a visualização baseada nos dados mostra que o Bismarck não foi esmagado. Não havia grandes bolsões de ar. Um exame minucioso revela que o dano dos torpedos enfraqueceu algumas placas do casco. A água dentro do navio explodiu mais placas para fora quando ele se chocou com o leito do oceano. Evidência de que o Bismarck foi completamente inundado. A tripulação permitiu deliberadamente a entrada de água. Eles ajudaram a afundar seu próprio navio. A tripulação não tinha escolha. Eles estavam prestes a enfrentar uma ação em que eles seriam naufragados pela Marinha Real. Eles sabiam que morreriam. A única coisa honrosa que lhes restava fazer, além de se render, o que não seria digno, era afundar-se. Então eles completaram o processo. Eu imagino que os dois lados têm um pouco dessa ação. O navio afundou e foi afundado ao mesmo tempo. Ao longo da costa leste americana, centenas de naufrágios repousam espalhados através do leito oceânico. A drenagem do oceano ao leste da Flórida revela uma paisagem escondida nas profundezas do Triângulo das Bermudas. Um voo que partiu da Flórida na época da Segunda Guerra Mundial seja talvez o mais conhecido dos mitos do Triângulo. Voo 19. A Patrulha Perdida. Agora, um time de mergulhadores está obstinado em buscar uma aeronave envolvida nos desconcertantes eventos daquele dia. À medida em que drenamos ainda mais fundo, novas descobertas podem finalmente ajudar a resolver esse mistério. 5 de dezembro de 1945. 5 aviões torpedeiros Avenger decolam da base aérea naval de Fort Lauderdale, na Flórida. Voo 19, como é chamado, é uma missão de treino navegacional rotineira ao longo da costa do Atlântico. No comando, o tenente da Marinha Americana Charles Taylor, um piloto altamente experiente. Ele já liderou dezenas de missões de treino, mas não está familiarizado com esse trecho específico da costa. Na metade da missão, as coisas começam a dar errado. O tenente Taylor relata problemas em suas bússolas. Com o tempo se fechando rápido,
Eles logo estão completamente perdidos. Um PBM-5 Martin Mariner parte em uma missão de resgate para encontrar o voo e guiar os pilotos de volta para casa. O Mariner envia uma mensagem rotineira. Mas, depois disso, nunca mais ouviu-se nada sobre ele. Jamais foram encontrados destroços dos 5 aviões do voo 19 ou do avião de resgate Mariner. Todo tipo de teoria foi elaborada para explicar o desaparecimento das 6 aeronaves. De abduções alienígenas aos efeitos de uma névoa eletromagnética. É mais provável que os pilotos simplesmente se perderam, ficaram sem combustível e tiveram que saltar em algum lugar sobre o oceano. O Mariner e a patrulha perdida encontraram problemas em algum lugar nos arredores das Bahamas. E agora é possível drenar esta área até o leito a mais de 4,8 quilômetros de profundidade. A drenagem revela uma vasta e inexpressiva área submarina, conhecida como a Zona Abissal. É como um gigantesco deserto submarino. E é fácil entender por que as aeronaves nunca foram recuperadas. 70 anos depois, podemos finalmente estar próximos de encontrar o avião de resgate Martin Mariner. Mike Barnett é um mergulhador técnico especialista em encontrar aeronaves perdidas. Ele passou anos investigando o incidente do voo 19 e agora acredita ter uma ótima ideia de onde o Mariner caiu. Eu tentei recriar a rota do voo na minha cabeça, onde esse avião pode ter ido e onde ele caiu. Começando aqui embaixo, na base aérea naval do Rio Banana, de onde a aeronave decolou, ela viajou para o norte até o Cabo Canaveral e então ela seguiu para o alto mar para encontrar a área de busca que lhe foi designada. Sabemos que após cerca de meia hora da decolagem, uma explosão foi avistada. Um cargueiro na área relatou ter avistado uma explosão no ar. Quando a embarcação chegou ao local, eles não encontraram nenhum destroço. Ou a aeronave afundou ou partes dela foram levadas pela corrente do Golfo. Hoje, Mike e sua equipe estão partindo em busca dos restos da aeronave perdida. O sítio que vamos investigar hoje são cerca de 70 metros de água a mais ou menos 80 quilômetros da costa. Nós acreditamos que seja digno de investigação porque é nessa área geral, mais ao norte de onde esperaríamos encontrar, porque com a influência da corrente do Golfo ele poderia ter ido para o norte. Pescadores locais relataram a presença de destroços nessa área e o Mike está procurando por eles em seu sonar. Acabamos de passar por cima de um alvo, ele não chama muita atenção. É um pouco pequeno, o que é esperado para uma aeronave. Acho que é hora de me vestir e dar uma olhada. Vai, vai, vai! O alvo está a mais de 67 metros de profundidade. O Mike acha que pode ser um avião, mas ele ainda não tem certeza se é o Mariner. A visibilidade é muito limitada nesta profundidade e as correntes fortes tornam a busca um verdadeiro desafio. Sabemos que estamos próximos, tem muitos peixes. Naufrágios atraem peixes, então sabemos que estamos perto. Então, no meio da escuridão, os mergulhadores encontram algo. O trem de pouso dianteiro de uma aeronave. E a poucos metros de distância, a fuselagem enferrujada de uma aeronave. Como um sítio de destroços de uma aeronave, esse é bem interessante. Há muita estrutura intacta aqui. Normalmente, com o tempo, esses destroços se tornam apenas pequenos pedaços no leito oceânico, então é espetacular encontrar algo assim. Seriam esses os destroços do avião de resgate Mariner? O próximo passo é registrar qualquer evidência que possa ajudar a identificar a aeronave. Eles localizam pilones ao longo das asas que parecem ter sido o suporte para pontões. A aeronave parece ter sido anfíbia. E as escotilhas nas laterais da fuselagem são exatamente o que você espera encontrar em um Mariner. E o formato do estabilizador horizontal parece familiar aos mergulhadores das fotografias do avião.
Tudo isso sugere que este pode ser o avião de resgate anfíbio Mariner. Mas a equipe ainda não encontrou uma prova conclusiva. Definitivamente é um avião. Eu quero ser cuidadoso com o que eu digo, mas ele tem algumas características interessantes. Tem várias coisas que você esperaria encontrar em uma aeronave de busca e resgate. Agora eu quero voltar e analisar o material para fazer algumas observações. Eu estou muito animado. É algo que vale um exame minucioso. O Mike precisa da opinião de um especialista para identificar o avião. Então ele mostra as filmagens do mergulho para um historiador da aviação, Roy Stafford. Roy é um ex-piloto da Marinha Americana e é uma autoridade em aeronaves militares americanas. Esse é o início do mergulho. Fomos nadando contra a corrente para encontrar os destroços e, como pode ver, estamos notando alguns detritos aparecendo no campo de visão. Primeiro, nós mergulhamos esperando encontrar o PBM-5 Martin Mariner. Navegando pelo sítio e vendo algumas das características, notamos coisas que são inconsistentes com essa hipótese. E nos perguntamos que aeronave seria essa. A julgar pelo sistema de freios e pelo pneu que apareceu na imagem, esta é uma aeronave pós-Segunda Guerra Mundial. Certo. Eu posso afirmar isso de cara. Isso para mim parece ser uma parte da cabine, o topo das janelas. Roy está 100% certo de que estes destroços não são do Mariner que eles buscavam. Mas se estes destroços não são do avião de busca e resgate perdido, então o que é isso? A resposta pode ajudar a resolver outro mistério do triângulo. Isso aqui embaixo é importante. Essa vigia que você vê aqui pode ser a vigia para uma câmera. Exato, você pode Isso. notar várias delas aqui dentro. Elas estavam muito evidentes. Dá pra ver que é um bimotor. E isso encerra o caso. Só existem duas possibilidades, 2 pilones. Um em cada lado teria que ser. Ou um RB-66, que geralmente não teria razão para estar nessa área, ou um A3 da Marinha. Não demora até que o Roy identifique definitivamente o modelo do avião. É sem sombra de dúvida um A3 Sky Warrior. Ao compararmos a fuselagem e os pilones embaixo das asas, a varredura nos detalhes horizontais, o fato do trem de pouso se retrair para dentro da fuselagem, todos esses são indícios absolutos de que é um A3 Sky Warrior. O A3 Sky Warrior era a maior aeronave a decolar de porta-aviões da Marinha Americana em sua época. E os arquivos da Marinha mostram que, em 1960, um deles caiu na região ao tentar pousar em um porta-aviões. É bastante provável que este seja o A3 naufragado que Mike e sua equipe encontraram. Mas o voo 19 e o avião de resgate Mariner permanecem perdidos. A busca continua para encontrar a aeronave. A gente sabe que ela está lá, é só uma questão de encontrar o lugar exato. Se nós drenássemos toda a zona abissal ao redor das Bahamas, em algum lugar nós certamente encontraríamos a patrulha perdida. E baseados nas condições de outros aviões naufragados encontrados no leito do mar, é assim que esperaríamos que eles estivessem, após 7 décadas no mar. Embaixo do oceano, repousa um cemitério submarino. Agora, nós podemos desvendar os mistérios desses tesouros perdidos e contar suas histórias.